receber a Cláudia Leitão, uma das maiores especialistas brasileiras em economia criativa, foi secretária da Cultura do Estado do Ceará, professora da Universidade do Ceará, foi secretária nacional de economia criativa, criou a secretaria, hoje é uma consultora na área, consultora importante, consultora do SEBRAE, inclusive, né? Enfim, ela tem uma experiência acumulada, seja como acadêmica, como professora, como formuladora, seja como executiva. Então ela vai passar um pouco dessa experiência aqui para a gente. Né, Cláudia? Manda lá. Bom, então deixa eu ir adiantando enquanto a gente está tentando resolver ali o som, mas eu acho que já estamos quase resolvendo, quase dando certo. É um prazer estar aqui. O convite do João aqui é uma ordem. Ontem conheci o Ricardo, conversamos um bocado. Eu estou vindo aí de uma viagem já de mais de 2 semanas por alguns estados brasileiros. Tenho viajado muito. E, na verdade, eu penso que estou muito animada e esperançosa com o momento que o Brasil está vivendo. Vocês vão dizer, ela é maluca, o momento está ruim, né? Mas eu penso que as coisas acontecem quando as coisas estão ruins. Eu acredito muito que a crise é o lugar da transformação, né? A crise não é o lugar da decadência. Pelo contrário, é o momento em que a gente se testa, em que a gente se permite ser mais ousado, onde a gente também precisa destruir velhas mentalidades, né? Para que a gente possa avançar na direção do novo. Acho que isso é muito importante porque, nesse momento, falávamos um pouco isso hoje pela manhã aqui com a equipe da Secretaria de Cultura. Né? O Brasil está numa espécie de encruzilhada, né? Uma encruzilhada no sentido de uma constatação de que nós precisamos retomar discussões sobre desenvolvimento no Brasil. Acho que essas discussões andaram parando. E eu passei a manhã aqui um pouco com saudade do Celso Furtado, com a turma da Secult, dizendo que nos anos 50, 60, 70, o Brasil discutia desenvolvimento. E havia grandes homens que discutiam desenvolvimento no Brasil. Aqui, modéstia à parte, os nordestinos eram bons, viu, João? Os nordestinos eram bons. Eu vou citar aqui alguns que vocês certamente vão concordar comigo. Milton Santos, na Bahia, Celso Furtado, na Paraíba, o nosso pai da geografia da fome, que é pernambucano, Josué, nosso querido Josué de Castro, Anísio Teixeira e Paulo Freire, né? Só tá nordestino, pessoal, desculpa aí. Desculpa aí. Mas é para dizer o seguinte, esses homens, muitos deles eram candidatos a prêmio Nobel, né, da Paz. O Brasil já teve no lugar onde grandes nomes do desenvolvimento eram as figuras mais importantes do país. Hoje é engraçado quando a gente pega essa revista Forbes e vê os nomes importantes, nada contra, né? A Gisele Bündchen, as modelos e etc. Mas nós já tivemos um lugar importante na discussão sobre desenvolvimento, sobre a questão da sustentabilidade dos modelos econômicos. E o Brasil aparecia na década de 60, 70, como um país muito promissor nesses debates. Acho que, em um certo momento, nós paramos de discutir desenvolvimento. E, de uma certa forma, adotamos um modelo de desenvolvimento que foi um modelo de desenvolvimento que atravessou o século XX. Né? No livro que foi publicado há pouco tempo pelo Centro Internacional Celso Furtado, esse ano o centro faz 10 anos. O Centro Internacional Celso Furtado está ligado ao BNDES. Né? Há um texto de um economista que diz o seguinte: se a gente pensar assim, nos grandes homens, né, do século XX, esses homens foram, na primeira metade, Mário de Andrade, e na segunda metade, Celso Furtado. Esses eram homens modernos, eles pensavam o que seria o Brasil, não na perspectiva de uma modernidade periférica, como diz o Celso Furtado, não um país passivo, sem autonomia, um país passivo no sentido do consumo de produtos importados, um país sem o protagonismo na paisagem econômica do mundo,
Celso dizia assim, se nós não acordarmos para desenvolvermos, né? E aí tem um livro que eu sugiro a vocês todos a leitura, que é o Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Celso, ele é profético quando ele fala do que o Brasil pode se tornar, e eu estou falando isso porque ele escreveu o Criatividade em 1978, né? É um livro já antigo, mas é um livro muito, muito atual. Vale a pena a gente reler ou ler Celso Furtado, porque em 1986 ele se torna ministro da Cultura do Brasil. É uma passagem pequena, curta, de 3 anos, né? Mas, na verdade, naqueles 3 anos da passagem do Celso Furtado, no governo Sarney, há uma discussão importante sobre política cultural como política de desenvolvimento. Eu queria trazer essas questões para a gente começar a nossa conversa aqui, porque, de uma certa forma, a cultura foi ficando muito longe das discussões do desenvolvimento. A cultura, como dizia o ministro Gilberto Gil, se tornou a cereja do bolo, muito distante do bolo, enquanto que a cultura deveria ser o trigo do fazer o bolo. Não, a cultura ficou periférica, a cultura ficou o adereço, a cultura quase virou evento, né? A cultura perdeu em prestígio, né? Quando num certo momento já se discutia, e Celso Furtado dizia, na primeira reunião que ele fez em Belo Horizonte, do Fórum de Secretários de Cultura do Brasil, em 1986, ele dizia, se nós quisermos discutir o modelo de desenvolvimento para o Brasil, ele tem que começar na cultura. É muito bacana retomar essas ideias, porque, em geral, quando a gente fala das pastas de cultura, a gente fala de pastas sem prestígio, sem recursos, frágeis em relação à gestão, porque frágeis em relação à área de recursos humanos, não é? Enquanto que, nesse momento, nós estamos vivendo uma guinada de uma sociedade industrial tradicional, fordista, de uma indústria de produtos, né, produzidos em larga escala, para uma sociedade que vai ficando mais sofisticada. É lógico que o capitalismo se sofistica e vai se transformando, mas as sociedades que produzirem conhecimento, produzirem o software, produzirem os produtos e os serviços com valor agregado, essas vão se dar muito melhor do que aquelas que simplesmente ficarem numa sociedade do hardware, né? Numa sociedade que não produz conhecimento, que não produz inovação. E a criatividade, a gente sabe que ela é fundamental para qualquer sociedade que deseja inovar, né? A criatividade é uma espécie de antessala da inovação. O Brasil é um país com uma imensa diversidade cultural, e na época lá também, não me lembro mais, foi o próprio Hawkins que dizia isso, né? Um dos pais aí dos primeiros livros sobre indústrias criativas, ele dizia isso. É engraçado, o Brasil é um país que faz sonhar, né? Fala-se o nome Brasil para qualquer europeu, para qualquer pessoa que não é brasileira. O nome Brasil é um nome que evoca imaginários, imagens. Mas é engraçado, o Brasil não tem produto com a marca Brasil, né? Por que será que o Brasil só tem as sandálias havaianas? Não é? Nos aeroportos do Brasil, ou nos aeroportos por aí, se encontra um produto, são as chinelas havaianas. Estranho um país com tanta diversidade e que não consegue pôr no seu produto essa diversidade, e que não tem qualquer capacidade nem de produzir, nem de distribuir, quiçá de exportar. O Brasil só exporta soja, suco de laranja, ferro, minérios, né? Somos o país das commodities, né? Dos produtos primários. Caros, é esse um impasse. Nós chegamos no século XXI e a situação está apertando. Porque se a China estiver mal, o Brasil vende menos, exporta menos commodities para a China. E, no entanto, a China vai crescendo e percebendo, e se colocando no lugar em que, no planejamento que eles andam fazendo já nos últimos anos, a questão dos setores culturais e criativos se tornou estratégica. E aí eles resolveram também tomar uma decisão, que é uma decisão importante, de não serem meramente
reprodutores de produtos produzidos dos países desenvolvidos. Eles não querem mais ser somente piratas. Eles ainda são uma economia que pirateia produtos de países desenvolvidos, mas eles já estão querendo sair da lógica do Made in China para o Created in China. Então eles vão avançar para uma hegemonia industrial fundada em bens e serviços com alto valor agregado. Eles querem conteúdo cultural, tecnologia, ciência. Eles vão avançar e se aproximaram dos australianos na busca dessa expertise que eles não têm. Já hoje, nas pesquisas da Unesco, nos relatórios mundiais da economia criativa, a China aparece como o maior país exportador de bens e serviços culturais e criativos. Enfim, esse é um quadro de uma visão macroeconômica que talvez a gente precise parar para pensar sobre isso, para a gente pensar o que é que o Espírito Santo está querendo produzir enquanto modelo de desenvolvimento, um Estado dentro de uma federação, não é? Que também está precisando, no caso da União, rever seus modelos de desenvolvimento. O Brasil fica dividido entre uma velha economia e uma nova que não começou. A cultura fica pendulando ali, não é? Entre uma secretaria frágil, ainda sem prestígio, não é? No caso municipal, estadual e federal, o Ministério sofre dos mesmos males, não é diferente, não é? Quando, na verdade, a gente percebe, não é? E isso é uma tendência